Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula. Uma aula voltada para o 6º ano do ensino fundamental. E o assunto que vamos abordar é grandezas e medidas. Vamos tratar hoje do sistema métrico decimal e seus prefixos. E como vamos fazer para mudar de unidades de um determinado valor, como por exemplo de centímetro cúbico para metro cúbico. Essa é uma aula de extrema importância, então anotem tudo para que vocês não fiquem com dúvidas. Vamos iniciar. O sistema métrico decimal, ele foi proposto em 1792 e evoluiu para o Sistema Internacional de Unidades, que foi proposto em 1960. Ele considera o metro como padrão de comprimento, o quilograma como padrão de massa e o segundo como padrão de tempo. O grande benefício no sistema métrico decimal é que ele admite múltiplos e submúltiplos da unidade padrão. Para que venhamos a entender melhor esses múltiplos e submúltiplos, é necessário ver quais são os prefixos utilizados no Sistema Internacional de Unidades. Os prefixos usados no Sistema Internacional para os múltiplos das unidades estão representados nessas duas tabelas aqui. Essa primeira tabela vai tratar dos prefixos dos múltiplos de uma determinada unidade. São eles deca, hecto, quilo, mega, giga e tera. Usando como exemplo o quilo, que é um prefixo que representa 10 elevado ao expoente 3 unidades, ou seja, 1000 unidades. Quando estamos falando de quilômetro, é quilômetro, ou seja, são 1000 metros. Essa segunda tabela representa os submúltiplos de uma determinada unidade. Temos deci, centi, mili, micro, nano e pico. Cada um tem um fator, sua quantidade em relação à unidade, e nós temos o símbolo deles aqui. Os 3 primeiros são sempre os mais importantes. O micro também é bastante usado, mas os 3 mais importantes é deci, centi e mili. De todos os prefixos que estão aqui nessas duas tabelas, os mais importantes são os 4 primeiros, tanto da primeira quanto da segunda. O deca é 10 elevado ao expoente 1. O hecto, 10 elevado ao expoente 2. O quilo, 10 elevado ao expoente 3. E o mega, 10 elevado ao expoente 6. O deci é 10 elevado ao expoente menos 1. O centi é 10 elevado ao expoente menos 2. O mili, 10 elevado ao expoente menos 3. E o micro, 10 elevado ao expoente menos 6. E aqui estão os símbolos de cada prefixo. É muito interessante que o aluno ele memorize, que ele decore esses prefixos, mas é mais importante ainda saber utilizar esses prefixos com as unidades que compõem o Sistema Internacional de Unidades. E um pouco mais importante é saber fazer as transformações de unidades, porque é o que mais será pedido nas avaliações, nas provas, e é isso que vamos aprender agora. Vamos iniciar então com o metro, que é a unidade de medida de comprimento padrão do Sistema Internacional. O metro, ele tem 3 múltiplos, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E também tem 3 submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Agora vamos aprender o principal, que é a transformação de unidades. Para realizarmos a transformação de unidades, precisamos observar o seguinte: se nós estamos em uma unidade e nós quisermos passar dessa unidade para uma unidade que está à direita, devemos observar os saltos que nós vamos dar.
cada salto que dermos, vamos multiplicar por 10. Mas se eu estou em uma unidade e preciso fazer o contrário, preciso ir da unidade em que estou para uma unidade que está à esquerda, o que eu devo fazer? Nesse caso, a cada salto que dermos, vamos dividir por 10. Vamos agora fazer alguns exemplos para a gente colocar em prática essas transformações. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Eu posso pensar assim. Eu tenho 17,6 quilômetros e preciso transformar. Quanto que seria 17,6 quilômetros em metros? Vamos então observar os saltos que vamos dar, certo? Eu tenho 17,6 quilômetros e preciso saber quanto é em metros. Então, eu vou andar para a direita. Quanto que eu vou andar? 1, 2, 3 casas à direita eu ando. Sendo assim, eu vou multiplicar por 10, 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.000. Então, 17,6. Eu posso acrescentar aqui quantos zeros eu quiser. Não vai fazer diferença, sendo depois da vírgula, tá? Vezes 1.000. A vírgula ela vai se deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ela vem para cá. Vai ficar 17.600. Sendo assim, 17,6 quilômetros é 17.600 metros. Exemplo de número 2. Precisamos agora saber quanto é 329 centímetros em metros. Quantos metros são? Vamos lembrar então dos saltos. Se eu tenho centímetros e eu preciso transformar em metros, eu vou andar 2 casas até chegar em metro. Eu dei 2 saltos, certo? Lembrando que foram 2 saltos para a esquerda, então eu vou dividir por 10. Só que 10 vezes 10 dá 100 por conta dos 2 saltos, então vamos dividir por 100. Então, 329 dividido por 100, a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Se ela está aqui, ela vem 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 3,29 metros. 329 centímetros equivale a 3,29 metros. Exemplo de número 3. Precisamos saber quanto é 14 decâmetros em centímetros. Quantos centímetros são? Vamos observar os saltos. Estamos em decâmetro e precisamos saber quanto é em centímetros. Então, vamos andar 2, 3. 3 casas. Demos 3 saltos. Os saltos foram para a direita. Então, nós vamos
multiplicar por 10. Como foram 3 saltos, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Vamos multiplicar por 1.000. Então, 14, após a vírgula eu posso adicionar quantos zeros eu quiser, vezes 1.000. Então, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. Ela está aqui. 1, 2, 3. Ela vem para cá. Fica 14.000. 14 decâmetros, então, é 14.000 centímetros. O nosso quarto e último exemplo nos dá 57.200 decímetros para sabermos quantos quilômetros são. Lembrando aqui do nosso esquema, nós estamos em decímetro e vamos precisar transformar em quilômetro. Quantos saltos vamos dar? Vamos lá fazer 1, 2, 3, 4. 4 saltos. Foram 4 saltos para a esquerda. Nesse caso, dividindo por 10, 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que resulta em 10.000. Então, vamos dividir 57.200 por 10.000. Nesse caso, a vírgula ela vai se deslocar 4 casas para a esquerda. Se ela está aqui, ela vem 1, 2, 3, 4 e passa a estar aqui, que dá 5,72 quilômetros. 57.200 decímetros equivale a 5,72 quilômetros. Agora vamos falar sobre o segundo, que é a unidade de medida de tempo. Ele é representado pela letra minúscula S. Vamos falar sobre essa unidade de medida e as suas igualdades importantes. Uma curiosidade bem legal sobre a unidade de medida de tempo é que ela tem origem no sistema sexagesimal babilônico. Sendo assim, quando o sistema internacional ele foi proposto, essa foi uma unidade de medida que não foi mudada. A gente continuou com a ideia de que 1 minuto equivale a 60 segundos e que 1 hora equivale a 60 minutos. Vamos então fazer as conversões de tempo por meio de alguns exemplos. Antes de iniciarmos os exemplos, é importante nós termos essas informações, que 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora equivale a 60 minutos. Esses 60 minutos multiplicado por 60 segundos, 1 hora vai equivaler a 3.600 segundos também. O exemplo de número 1 precisa que transformemos 3 horas e meia em minutos. Para realizarmos essa transformação é fácil, pois já sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Então, se queremos saber quanto é 3 horas e meia, vamos primeiro fazer 3 vezes 60, que é igual a 180. Já descobrimos, então, que 3 horas equivalem a 180 minutos. Só que temos aqui meia hora. Meia hora é igual a 30 minutos. Então, vamos somar os 180 com mais 30, que vai dar 210 minutos. Então, 3 horas e meia equivalem a 210 minutos. O exemplo de número 2 pede que transformemos 40 minutos em segundos.
quanto seria 40 minutos em segundos? Vamos fazer, então, 40 minutos vezes 60 segundos. Quatro vezes 6 é 24. Acrescentamos os dois zeros. Achamos a nossa resposta. 40 minutos equivalem a 2.400 segundos. O exemplo de número 3 nos dá 150 minutos e pede que transformemos esses 50 minutos em horas. Sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Se temos 150 minutos, já dá para imaginar que aqui incluso temos 2 horas, certo? Porque 60 minutos mais 60 minutos dá 120 minutos. Isso equivale a 2 horas. Só que 150 menos 120 dá 30. Ainda ficam faltando 30 minutos. 30 minutos é a metade de 60, no caso, metade de 1 hora. Nosso resultado seria 2 horas e meia. 150 minutos equivale a 2 horas e meia. O nosso quarto e último exemplo nos dá 432 mil segundos para que transformemos em horas. Vamos lá. Sabemos que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, vamos dividir 432 mil por 3.600 segundos. Cortamos os dois zeros. 43 dividido por 36, 1 vezes 36, é 36. 43 menos 36 dá 7. Descemos o 2. 2 vezes 36 vai dar 72. Esse zero a gente coloca aqui. E esse é o nosso resultado. 432 mil segundos é igual a 120 horas. Agora, falando sobre a unidade diária, vamos aprender os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado e como transitar entre eles. E também vamos aprender as transformações de unidade. Do mesmo modo que na unidade de comprimento tinha os 3 múltiplos e os 3 submúltiplos, na unidade diária também terá. Temos o metro, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Só que todos elevado ao quadrado, pois estamos falando de área. E a área tem 2 dimensões. Tendo a área 2 dimensões, se nós estamos em uma unidade e queremos ir para outra à direita, nós vamos fazer os saltos. Só que diferente da unidade de comprimento, que multiplicava por 10, vamos multiplicar agora por 100. Do mesmo modo, se nós estamos em uma unidade e queremos ir para outra à esquerda, vamos fazer diferente da unidade de comprimento. E a cada salto que dermos, vamos dividir por 100.
Agora, falando da unidade de volume, basicamente será igual à unidade de área. Só que agora nós vamos ter o metro cúbico. Temos os múltiplos e os submúltiplos, só que será elevado ao expoente 3, porque volume tem 3 dimensões. Vamos aprender, então, com alguns exemplos, a transitar entre as unidades. Teremos do mesmo modo o metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que todos vão estar elevados ao expoente 3. Se nós estamos em uma unidade e queremos passar para uma unidade à direita, nós vamos, a cada salto, multiplicar por 1000, tá? Vamos multiplicar por 1000. Se estivermos em uma unidade e precisamos passar para uma unidade à esquerda, então nós vamos dividir por 1000 a cada pulo, a cada salto que nós dermos. Vamos para alguns exemplos. Os exemplos 1 e 2 vão abordar a área, porque nós vamos converter para metro quadrado, tá ok? Primeiro exemplo pede para que transformemos 260 centímetros quadrados em metro quadrado. Então, se estamos em centímetro e precisamos ir para a unidade metro, vamos pular 2 unidades, ok? À esquerda. Pulando 2 unidades, vamos multiplicar por 100 2 vezes. 100 vezes 100 vai dar 10.000. São 4 zeros. Então, a nossa vírgula vai andar, ela está aqui, ela vai andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Aqui. Então, nosso resultado vai ser 0,026. 260 centímetros quadrados equivalem a 0,026 metros quadrados. O exemplo 2 pede para que transformemos 0,36 quilômetros quadrados em metros quadrados. Se estamos em quilômetros e precisamos chegar em metro, vamos dar 1, 2, 3 saltos, ok? 3 saltos à direita, vamos dividir por 100 3 vezes. 100 vezes 100 vezes 100 é igual a 1 milhão. São 6 zeros, então nós precisamos... Vamos acrescentar alguns zeros. E a nossa vírgula vai andar, se deslocar para a direita 6 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem para cá. Isso vai dar 360.000 metros quadrados. 0,36 quilômetros quadrados equivale a 360.000 metros quadrados. O nosso terceiro exemplo, ele vai abordar volume, tá? Porque vamos converter para metro cúbico. O exemplo nos dá 0,052 decâmetros para transformarmos em centímetros cúbicos. Então, nós estamos nessa unidade e queremos passar para centímetro. Nós vamos dar 1, 2, 3 saltos, ok? São 3 saltos para a direita. Vamos multiplicar por 1000 3 vezes.
1000 vezes 1000 vezes 1000 é 1 bilhão. São 9 zeros. Então, vamos acrescentar aqui alguns zeros. E a vírgula, ela vai andar para a direita, vai se deslocar para a direita 9 vezes. Ela está aqui, então ela vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vem para cá. Nesse caso, o resultado ficará 0,052 decâmetros ao cubo, equivale a 52 milhões de centímetros ao cubo. Agora nós vamos falar acerca da capacidade, que é uma grandeza que envolve litro, e uma grandeza que obedece à norma de prefixos do sistema decimal. Aqui está os múltiplos e submúltiplos do litro: decalitro, hectalitro, quilolitro, decilitro, centilitro e mililitro. Se nós estamos em uma unidade e queremos passar para uma unidade à direita, a cada salto que dermos, de unidade em unidade, vamos multiplicar por 10. Se nós estamos em uma unidade e queremos passar para uma unidade que está à esquerda, a cada salto que dermos, vamos dividir por 10. Algo que é muito importante ser mencionado são algumas equivalências que vamos ver agora. Essas são as equivalências que precisamos nos atentar e memorizar. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Vamos usar no próximo exemplo. Este é um exemplo super fácil, onde vamos determinar em litros o que equivale esse volume aí. 350 centímetros cúbicos, nós vamos transformá-lo em litros, certo? Lembrando da equivalência que acabamos de falar, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, certo? Então, 350 centímetros cúbicos é igual a 350 ml, mililitros. Agora, como eu vou transformar o mililitro em litro? Vamos lembrar aqui da transformação de unidades. Nós estamos em mililitro e queremos chegar em litro. Então, nós vamos andar o quê? 1, 2, 3. Vamos pular 3 unidades, certo? Para a esquerda. Então, nós vamos dividir por 10 3 vezes. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Tendo 1000 3 zeros, nós vamos mover a vírgula está aqui, nós vamos movê-la 3 casas à esquerda, tá ok? A vírgula está aqui, então nós vamos mover 1, 2, 3. Ela vem ficar aqui. Nosso resultado, então, é 0,35. 350 mililitros, ml, é 3 não, é 0,35 litros, ok? Nós finalizamos a nossa aula aqui e vou deixar 4 exemplos em um teste rápido para vocês responderem utilizando os métodos que aprendemos agora para transformar as unidades. Tá aqui os 4 exemplos que eu quero que vocês resolvam mediante as transformações de unidades que aprendemos hoje e me digam o resultado.
Quanto é 32 quilômetros em metro? Quantos segundos tem 722 minutos? Vamos lá, olhem o terceiro e a quarta e me digam os resultados.